Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui para cultuarmos o nosso Deus. Também queremos saudar aqueles que nos visitam. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nos alegramos com vocês aqui. Sintam-se abraçados pela nossa igreja. Que Deus abençoe e que o Senhor os conceda sempre graça. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 126. Salmo de romagem, ou Cântico dos Degraus. Todos encontraram? Bem, vamos ler a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, gratos somos a Ti por essa manhã estarmos aqui para servir ao Senhor e ter comunhão uns com os outros. Que a Sua palavra possa falar ao nosso coração. Que o Senhor, Deus amado, possa nos direcionar nesse culto e que aquilo que fizermos ao Senhor nessa manhã agrade a Ti unicamente. Deus amado, oramos para que o Senhor possa trabalhar nossas vidas e que as nossas mentes estejam voltadas, ó Deus, para cultuar a Ti. Nossa vida, Senhor, tem vários problemas, ó Deus, que acontecem durante a semana. Mas que todos eles, ó Deus, possamos levar cativos a Ti, orando, Deus amado, para que o Senhor possa nos fortalecer, nos direcionar, para que possamos viver, ó Deus, a vida de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Sê conosco, Deus, e nos direcione nessa manhã, e que a Sua graça, Deus amado, possa superabundar nossas vidas. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo plano eterno de Deus e pela habitação do Espírito, por meio de quem nós não caminhamos sozinhos. Ele que testifica a nós, no nosso coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 1 até o 11. Esse é um momento aqui como igreja, nós vamos a Deus em contrição, em arrependimento, pedindo ao Senhor que nos perdoe os pecados. Daniel capítulo 9, dos versos 1 até o 11. Vamos ler a palavra de Deus, oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído um rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A Ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra Ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis
que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servos de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Vamos a Deus em oração. Vou pedir ao presbítero Guilherme que ore a Deus, nos leve a Deus em oração nesse momento, pedindo perdão por nossos pecados, por nossas faltas. E vou pedir você também, Guilherme, para levantar um clamor pelo nosso país, por tudo que a gente tem vivido aqui. Não são dias fáceis, mas como igreja nós aprendemos nas Escrituras que precisamos orar por aqueles que o Senhor instituiu como autoridade. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, eterno e poderoso Pai, estamos diante de Ti, ó Deus. Diante de Ti em comunidade, em igreja, ó Pai, que se reúne em torno do Teu nome, o nome de Cristo, clamando a Deus por misericórdia, por graça. Sabemos, ó Pai, que as iniquidades, os pecados, as dificuldades batem na nossa porta todos os dias. As tentações estão diante de nós. Nosso coração, muitas vezes, voltado para o mal, ó Deus. Olhamos, caímos. Mas, Senhor, nós temos um Deus no céu, que diante de nós, ó Pai, nos mostra onde temos caído, por onde temos andado. Assim como no lava-pés, ó Deus, o Senhor conhecia os caminhos que aqueles discípulos, ó Deus, estavam andando, longe do Senhor. Da mesma forma, Pai, o nosso coração pecaminoso, ó Pai, tem ido por caminhos longe de Ti, ó Pai. Deus eterno, nós vamos a Ti, ó Deus, clamando por misericórdia, clamando o Teu perdão, Senhor. Somos servos do Senhor, crentes em Cristo Jesus, o único que pode redimir e remir, ó Pai, esses pecados, ó Deus. Lava o nosso coração, nos traga, ó Pai, essa paz que nos traz de volta nesse relacionamento maravilhoso com Deus Pai, que é o Senhor, ó Deus. Amamos a Ti, Deus. Como comunidade estamos diante do Senhor, ó Pai, pedindo clamor ao Senhor. Senhor, olha para o nosso país, olha para as nossas lamúrias, olha para as nossas dificuldades, Senhor, vem até nós, inclina os Teus ouvidos a nós, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, pois não temos a quem mais recorrer. Sabemos que é o Senhor, Pai, o único que pode olhar para essa nação, ó Pai. Senhor, que os corações se convertam a Ti, que a Tua palavra continue sendo pregada fielmente. Ela, ó Pai, é quem mostra e revela o poder precioso de vida eterna que há em Ti, ó Deus. Que os nossos corações, nossas mentes se voltem a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Deus. Louvado seja o Teu nome, em Cristo pedimos. Amém. Amém. Queria chamar o pastor Fábio. Vou pedir ao pastor Norival para orar pelo pastor Fábio, antes que ele pregue a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, agora, Pai, estamos diante do Senhor, neste culto que viemos prestar a Ti. Ó Deus, preparando-nos para ouvir a palavra do Senhor. Já cantamos, ó Deus, oramos, já tivemos, ó Deus, um tempo de comunhão inicial. Agora, ó Deus, precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. Então, meu Deus, através da instrumentalidade do Teu servo, pastor Fábio, Senhor, possa, ó Deus, alcançar o nosso coração e falar a cada um de nós, Pai, e produzir transformação que só o Senhor é capaz de produzir em nós. Que o Teu Santo Espírito opere, ó Deus, poderosamente nas nossas vidas, através do Teu servo também, que vai falar, para que, ó Deus, nós saiamos daqui, ó Deus, conformados à Tua vontade, ao desejo do Senhor para conosco. Muito obrigado mais uma vez, ó Deus, pelo privilégio que nos deu de podermos estar aqui para ouvir a palavra do Senhor. E diante disso, ó Deus, nós o agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, igreja. Abra sua Bíblia,
por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós pregamos no domingo passado, capítulo 6 de Lucas, versos 37 e 38, então somente, sobre o não julgar, ou pelo menos fazer distinção em tipos de julgamento. Nós falamos sobre duas classes de julgamento, aliás, duas categorias de motivos pelos quais se julgam outras pessoas. Então, as coisas primeiras são aquelas concernentes à salvação, são essenciais à salvação, essenciais à nossa declaração de fé, há uma ortodoxia da fé. Coisas secundárias são aquelas que não trazem, de fato, acréscimo à salvação, mas que há discrepância no entendimento até bíblico entre diversos grupos cristãos ou diversos membros, inclusive da nossa igreja. Práticas, não é isso? Tanto que Paulo fala lá em Romanos, né, sobre o julgar por causa de comida e bebida, né? Ele é contrário a isso. Então, quando Jesus está falando aqui, Lucas está colocando suas palavras, o não julgar diz respeito essencialmente àquilo que são coisas secundárias, coisas que não são essenciais à salvação e ao crescimento cristão. Porque muita gente, por fazer isso, acaba tolhendo o crescimento de outros por conta de colocar excessivo peso por coisas que não são essenciais à vida cristã. Dito isto, nós vamos continuar a partir dos versículos 39 até o 49, concluindo então o capítulo 6. É interessante que todo esse trecho que vem principalmente do versículo 32 até o 49, ele é praticamente uma perícope só. Quer dizer, perícope é um texto é um texto menor dentro das Escrituras, que não diz respeito necessariamente a capítulos, a versículos, né, mas que ele tem sentido em si mesmo dentro da narrativa maior que ele pertence. No caso, dentro daquele trecho do livro, e dentro do livro todo, e o livro dentro do testamento que ele faz parte dentro de toda a Bíblia. Tá bom? Então, só lembrando vocês, vamos ler então a partir do verso 37 até o 49, para voltar um pouquinho na pregação anterior, porque ela faz muito sentido quando anexada a essa aqui. E diz assim o texto: Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que forem bem instruído será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu próprio? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha.
E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti com a Tua palavra aberta. Aqui está a narrativa de Lucas, das palavras de Jesus, quando ele estava ali na planície com os seus discípulos, após ter escolhido os seus 12. Senhor, muito obrigado, porque chegou a nós de maneira inerrante, ó Deus, de maneira correta a Tua palavra. É a Tua revelação, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque nós temos acesso a isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, oramos também por aqueles irmãos nossos que estão em outros países, em outros contextos, que não têm a Tua palavra acessível. Ó Senhor, às vezes uma Bíblia, ou um trecho, ou uma página das Escrituras é distribuída entre eles para que eles possam usufruir daquilo que é a revelação do Senhor, mas sem ter acesso à total narrativa do que o Senhor fez. Ó Deus, porque são restritos ao culto ao Senhor. Pedimos também misericórdia àqueles que estão sofrendo perseguição por serem cristãos. Não é por outro motivo, é por serem cristãos. O Senhor falou que isso aconteceria. Ó Deus, então, preserva-os. Preserva-os conforme a Tua vontade, sustenta-os diante do Senhor, fortalece-lhes as mãos, os seus joelhos, fortalece sua mente e seu coração em Ti. Ó Deus, que a sua declaração, a sua profissão de fé fique firme, ele se firme no Senhor. Ó Deus, e firme seus olhos em Ti, para a esperança que há no Senhor. Ó Deus, louvado seja o Teu santo nome por suas vidas. Eles glorificaram a Ti com o sacrifício supremo, com o seu próprio sangue, Senhor. Ó Deus, quisera nós que isso não acontecesse, mas acontece. Mas que o Senhor tenha misericórdia e preserve a sua igreja ao redor do mundo. A Tua palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, que assim seja. Ó Deus, que a Tua palavra, ela percorra o mundo. Ó Deus, e ela se expanda, assim Deus, ó Pai, e ela traga, ó Deus, ó Pai, o resultado daquilo que ela foi proferida para fazer. Ó Deus, traga salvação, traga transformação de vida, traga, assim Deus, ó Pai, a derrocada do império das trevas. Faz isso, Senhor Deus, e olha para os Teus servos ao redor deste mundo e olha por nós. Fortalece-nos a fé com o Seu testemunho. Nós oramos sim, pedindo pela pregação dessa manhã, que o nome do Senhor seja exaltado. Amém, Senhor. Na pregação anterior, nós vimos algumas coisas interessantes. E é interessante como Lucas, ele traz o formato do texto. E ele lembra de um método que ele usa, que é aquela resposta passiva, lembra? Né? Então, assim, ó, não julgueis e não sereis julgados. Né? Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. É interessante que, quando você lê e você fica imaginando, dá a impressão para nós de que eu não julgo, aí outras pessoas não me julgarão. Eu não condeno, outras pessoas não me condenarão. Aliás, se você for um incauto nesse texto, você pode ser, né, enlaçado e arrebanhado com as narrativas do mundo atual. Né? De que você não pode, cada um tem a sua verdade, né? Nós estávamos conversando sobre isso no último encontro do livro, sobre cada um tem a sua verdade, né? Não existe verdade absoluta neste mundo, então, né, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua salvação. Eu falei assim, então, eu até brinquei com o irmão, cada um tem o seu micro-céu depois, né? Ou o seu micro-inferno, né? Então, assim, existe uma verdade absoluta. Mas o que está falando aqui, na verdade, é que não julgueis e o não sereis julgados, é uma forma hebraica, naquele tempo, de ocultar o nome de Deus, porque eles preservavam os 10 mandamentos e eles levavam as últimas consequências de não falar o nome de Deus. E eu até lembrei aqui vocês que quando eles chegavam nas Escrituras e tinha lá o tetagrama, que se chama Yahvé, né, eles não liam assim, eles liam Hashem, o nome. Inclusive,
o escriba que estava fazendo a transcrição das escrituras, não tinham imprensa na época, então eles tinham que ter os copistas, eles copiavam o texto e para fazer a multiplicação dos textos, né, dos pergaminhos. Quando chegava no tetragrama, a tinta era a mesma, mas a caneta, por assim dizer, era outra. Eles usavam a pena. Então, a pena para escrever o tetragrama, ela era de ouro. Aí ele voltava, depositava lá e continuava escrevendo com a pena normal. Chegava de novo o tetragrama, pegava outra, escrevia. Tamanho era o zelo deles por isso. Não estou dizendo que isso é piedade, né? É apenas uma religiosidade. Mas é um contexto que, assim, Lucas também preservou parte dessa cultura e ela nos chega a nós. Então, existe uma resposta passiva aqui, e a pessoa que não vai julgar, não vai condenar, que vai perdoar e que vai dar boa medida é o próprio Senhor, em resposta aos imperativos que Lucas coloca aqui, das palavras de Jesus. O texto todo, desse trecho de capítulo 6 até o final dele, ele está falando para uma comunidade de fé. É muito interessante que quando Mateus e Lucas ele tem uma narrativa um pouco diferente sobre o mesmo evento, né? Nos dois fala que Jesus subiu ao monte, orou, e Mateus chama esse discurso do Sermão do Monte, porque tem a ver com o monte. Só que Mateus ele tem uma outra narrativa. Ele está falando, e é quase que um exemplo de Moisés. Moisés é uma espécie de tipo Cristo naquele momento, quando Moisés sobe no Monte Horebe para receber as tábuas da lei. Ele recebe as tábuas da lei, ele passa um tempo lá em cima. Aliás, passa tanto tempo lá em cima que o povo desanima aqui embaixo e se torna idólatra, né? Já eram idólatras, né? Faz Arão construir o bezerro de ouro. Mas aí Moisés desce, quebra-se a lei, porque o povo pecou, ele sobe de novo, né? Faz confissão pelo povo, o Senhor perdoa e escreve de novo as tábuas da lei e desce da montanha e promulga a lei para o povo. E Jesus, ele é um tipo Cristo, porque Jesus faz isso, ele sobe ao monte, ele ora e ele desce e promulga a nova lei, ou, né, a reinterpretação cristológica da lei, que é o que o Sermão da Montanha. Só que Lucas ele pega essa mesma narrativa, esse mesmo evento. Jesus subiu, orou, e ele desce, escolhe os 12. Então ele faz o sermão da planície, e ele faz realmente a reinterpretação da lei, mas numa outra visão, não é uma interpretação diferente, mas numa outra visão, porque Lucas tem o objetivo de alcançar justamente os pobres, os oprimidos, os segregados da sociedade. E é interessante que Mateus ele anuncia para todos. Em Lucas, ele restringe o discurso aos discípulos. Havia muitos curiosos, a multidão era a mesma, mas Lucas ele faz de um jeito que Jesus está falando aos seus discípulos, ou à sua comunidade de fé, aos filhos do reino. E isso é significativo, porque toda a narrativa do capítulo 6 de Lucas tem a ver com a nossa relação de uns para com os outros, debaixo da nossa declaração de fé comum. Daquilo que nós cremos juntos em Cristo Jesus. Quando ele fala que o não julgar, ele não está falando a respeito da pessoa que não faz parte da comunidade. Ele está falando a respeito das pessoas que fazem parte das comunidades, que senta junto com você, que come junto com você que você vem cear com você aqui na nossa refeição pascal. Então ele está falando das nossas relações, né, ou o fundamento das nossas relações da comunidade do reino. E ele continua. Em algum momento, Jesus, então, no seu discurso, ele propõe uma parábola. E é muito interessante que esta parábola é a pedra de toque para o que vem em seguida. E Jesus fala sobre dualismo, ele fala sobre dualismo antitético, né? Nós falamos sobre isso na outra pregação. O que é? É aquele dualismo contraditório, né? E ele tem um contraponto, ele coloca duas coisas, são dois cegos, são duas árvores, são duas pessoas, né?
são dois homens, são frutos distintos. Então ele faz esse tipo de dualismo para comparar essa contradição. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Olha que interessante. Eles viviam numa região que a água é muito escassa. Em Israel, na terra de Israel, toda aquela região, a água é muito escassa. Você lê, por exemplo, Gênesis, você vê lá Isaac cavando poços e cavando poços. Você vê Jacó andando para lá e para cá cavando poços. Você vê Abraão andando para lá e para cá. Eles tinham procurando água, eles tinham que procurar água para os seus rebanhos. A água não era igual aqui, que a cada lugar que você vai tem uma fonte de água e é excesso de água e chove e desmorona tudo e é tanta água. Lá a água é escassa. Então, você vive numa terra, de certa forma, esburacada. Israel é uma terra, de alguma forma, esburacada. Então, imagina, você consegue fazer essa visão de dois cegos, um cego está com dificuldade de caminhar e vem outro cego e fala, não, vamos andar, eu te ajudo, eu vou guiar você pelo caminho. Qual o resultado? O único resultado que você tem certeza que vai acontecer? Oi? Vai cair no buraco, no barranco, na vala, bater a cabeça no poste, se enroscar na cerca, menos chegar aonde se propõe chegar. Aqui Jesus está falando de pessoas guiando outras, instruindo outras, educando outras, discipulando outras dentro da comunidade do reino. Jesus está falando, pode alguém que não é esclarecido, que não entendeu o reino, instruir outra que não entendeu o reino? E aí? Pode? Qual o resultado previsível? Vai dar em bancarrota. Vai ser muito mal instruído. E é interessante que Jesus continua. Olha só, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Aliás, esse versículo ele é fonte de debate de vários estudiosos. Porque acontecia na época de Jesus, no sistema judaico rabínico, é que um rabino, ele tinha diversos discípulos. Tanto é que muitos chamavam Jesus de Rabi. Rabi era uma forma meio que quase carinhosa de chamar o mestre. Ô mestre, ô mestre, né? Então, assim, era Rabi. Então, um rabi da época, tinha diversos discípulos. Fossem eles formais, que ele meio que, entre aspas, se matriculou numa escola, tipo assim, formalmente vai segui-lo, ou informais, aqueles que vai junto para ver se aprende algo novo, alguma coisa importante. Mas, principalmente, os formais, aqueles que os pais ou a comunidade confiavam aos cuidados daquele mestre ou daquele rabi para que fosse educado. Assim eram as crianças. Assim eram as crianças. No geral, a cultura, o alfabetismo era muito baixo em toda a região. Então, os letrados, por assim dizer, eram os escribas, os fariseus, os rabis. Os pais confiavam os seus filhos aos cuidados de um mestre, para que esse o instruísse na palavra, até chegar ao ponto em que, com uma certa idade, que hoje, né, fazia o que hoje é chamado de bar mitzvah, né, filho da lei. Filho, né, da lei. Então, o menino, em alguma idade, ele ia demonstrar que ele conhecia, conseguia ler, conseguia compreender o que estava na lei e demonstrava, conseguia aplicar aquilo. Só que uma coisa interessante acontecia na relação discípulo-mestre. O discípulo, o anseio dele era se tornar um dia mestre. Todo aluno de um rabino ou de um rabi, o seu anseio era superar o seu mestre. Aliás, hoje ainda existe, né? Então, assim, não, você ainda vai me superar, né? Vai, você tem que se esforçar para você me superar, né? Quando tem essas coaches, essas coisas da vida aí. Mas o discípulo, na época de Jesus, ele tinha a intenção de um dia ser melhor, maior, mais conhecido que o seu mestre. Só que Jesus ele traz um paradigma aqui. Ele fala que o discípulo não é maior
do que o seu mestre. Jesus está falando em fatores, em questões cristológicas. Jesus está se colocando como o Senhor. Então, o discípulo nunca vai ser maior do que o seu Senhor, mas ele pode ser semelhante. Aliás, a intenção da vida cristã é essa, que você seja cada vez mais parecido com Cristo em tudo que você crê, vive e fala. Não é assim? Não é por causa disso que o Senhor instituiu na sua igreja mestres, né, instituiu pastores, instrutores, para que todo o corpo cresça de maneira que alcance a estatura, a largura, a profundidade de Cristo? Não é isso? Que nós não sejamos jogados para todo lado como ventos de doutrina, como crianças. É por isso que o Senhor nos colocou numa comunidade, para que nós sejamos parecidos cada vez mais com Ele. Ele é o varão perfeito, Ele é o paradigma para nós. Só que nós nunca seremos superiores a Ele. Então, as nossas ideias, as nossas concepções, o nosso algo melhor por fazer nunca pode sobrepujar aquilo que Cristo colocou e ensinou. Então, o discípulo ele nunca vai estar ou nunca deve almejar estar acima do seu mestre. Porque se ele olhar para Jesus como um mestre comum, ele vai querer sobrepujá-lo. Aliás, é o que diz a narrativa do mundo, que Jesus foi um grande mestre. Os islâmicos falam isso, que Jesus foi um grande profeta, um grande mestre. Só isso, não o Senhor. O problema do mundo com você começa quando Jesus é o Senhor. Enquanto você diz que Ele é um mestre, e mestre você pode ter muitos na vida, professores você pode ter muitos, exemplos você pode ter muitos, mas quando você diz que Ele é o Senhor, sobre todas as coisas, que Ele é a verdade absoluta, você criou um problema para você. Você se tornou um pária na sociedade. Você se tornou rejeitado neste mundo, indesejado. É o que aconteceu com aqueles cristãos lá. Mas ele continua, e ele vai trazendo novos paralelismos, novos dualismos, e ele fala um que é interessante. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próximo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é um argueiro? Palavras antigas, né? É difícil. O que é um argueiro? Alguém aqui já estava um dia em casa, os homens, né? Mas tem mulher que faz isso também. Com a sua furadeira de impacto. Pá, vou instalar o lustre que minha mulher pediu há 6 meses atrás. Geralmente, o tempo do homem é diferente do tempo da mulher. Tem que entender isso. Né? Existe um lapso diferente. Né? 6 meses é algo imediatamente. Então, assim, você está lá furando, só que você, para economizar dinheiro, você acha que é desnecessário, você é o super-homem, você é muito bom, você é forte, você é capaz, você é melhor que os outros, você não comprou um óculos de segurança que custa R$5. Aí o que cai no seu olho? Areia, poeira, não é isso? De cimento, de grão de areia. Isso é um argueiro. Tá, você não é pedreiro, mas você tem uma plana em casa, você tem uma lixadeira. Você gosta de mexer com madeira, aí você comprou uma serra, você se acha, né, o Daniel Boone, sei lá o que é da história, e você pega aquela serra e assim, de novo, você não comprou nem protetor auricular, que custa também, talvez, acho que R$1,50, a espuminha que põe no ouvido, e nem o óculos. Daqui a pouco, uma farpinha de madeira, bateu no vento, né? Aí você entra dentro de casa assim. A mulher, o que foi? Nada, não. Né? Aí você vai tentar lavar, não sai aquele negócio. Isso é um argueiro. O argueiro, ele te impede de enxergar com a realidade como ela é. Na você não consegue abrir os olhos. Aliás, nós tivemos um problema com a nossa filha recentemente. Nós fomos para lá em Borda da Mata, num sítio da sogra do meu irmão, e nós entramos numa plantação de tomate que tinha assim, ela bateu um galinho no olho dela, ela ficou lá reclamando, mas a gente não conseguia abrir o olho para ver. Por fim, tinha uma sementinha de um capim no olho dela que tirou depois. Né? É um argueiro. Isso é um argueiro.
Só que o que Jesus está falando aqui, ele vem do contexto de não julgar o seu irmão nas coisas que não são essenciais. E aqui alguém tem um argueiro, alguém tem algo que prejudica a sua visão correta a respeito das coisas da fé, aquilo que é essencial à vida e à morte, daquelas coisas que são as importantes, ou um entendimento incorreto a respeito das coisas que são secundárias, que não são essenciais à salvação. E essa pessoa precisa de ajuda, de fato, para retirar o argueiro. O argueiro não é algo que a pessoa consiga tirar sozinho, é algo que sai mediante o auxílio de outra pessoa, que consegue ver melhor, consegue abrir o olho e tirar aquilo e abrir os seus olhos, literalmente. Então, o argueiro, retirar o argueiro, é algo relacionado diretamente com a instrução. Jesus está falando ainda do mestre e discípulo. É o discípulo aos pés do mestre. O mestre está tirando o argueiro do olho de alguém. Aí que vem a parte legal. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? E aqui não é uma relação direta sobre o tamanho da coisa. E é muito interessante pensar que o que é a trave? Você já viu o telhado dessa igreja, como funciona? Os homens têm uma noção, porque trabalham mais com isso. Esse telhado, com duas águas aqui, existe uma viga que atravessa a igreja de fora a fora, lá em cima, onde os caibros são apoiados, aí as ripas e as telhas. Mas existe uma viga de fora a fora. Essa viga é a trave. Na sua casa, se você subir no telhado lá para, de repente, mexer com a caixa d'água, alguma coisa, no geral vai existir uma viga mestra, uma viga maior, onde os caibros são apoiados, se a sua casa é do tipo que tem telhas e uma coisa assim. É dessa trave que Jesus está falando. Mas eu falo assim, mas como alguém tem uma trave de uma viga de 6 por 12, por 8 metros no olho? Então, ele não está falando de comparação de tamanho do cisco que está no olho. E uma outra coisa sobre a trave, ela fica no telhado. O telhado é algo visível, né? O telhado da casa é algo visível. O telhado, ou a viga, ou a trave, tem a ver com a sua verdade. As suas concepções de verdade. É aquilo que você crê acima do seu mestre. É aquele discípulo que ele quer estar acima do seu mestre. Em que Jesus, ele não é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele é apenas mais um mestre entre todas as vozes deste mundo. Então ele tem poder, capacidade e sabedoria nos seus próprios olhos. Porque ele consegue enxergar, ele acha que consegue enxergar dentro do olho dos irmãos da comunidade de fé para dizer o que é argueiro e o que não é. Para dizer para aquele lá assim, ó, isso é essencial, isso não é essencial. Isso é importante, isso não é importante. Só que Jesus está condenando estes. Por que vês tu o argueiro, se você não consegue reparar na trave que está diante do seu próprio olho? Aí Jesus continua. Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho? Lembra do julgamento? Deixa que eu ache, que eu encontre aquilo que é importante aos meus próprios olhos, para tirar da sua visão sobre fé? Não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita! E a palavra hipócrita no grego é quem usa máscara teatral. Quem está representando algo. Quem não é verdadeiro. Quem é só o externo. Cujo coração não tem a ver com aquilo que ele está demonstrando. É só externo, não tem a ver com o coração. É assim como o telhado, é algo que você vê, mas não diz sobre o coração. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não é questão sobre se existe ou não argueiro.
é que os membros da comunidade de fé, eles não podem ser hipócritas. Uma representação externa de algo que não é verdadeiro internamente. Porque todos nós temos argueiros em nossos olhos. Todos nós precisamos ser instruídos na fé. Todos nós precisamos crescer diante do Senhor. E nós fomos colocados numa comunidade para que isso aconteça entre nós mesmos. Só que só pode olhar o argueiro real, que de fato está no olho, ou na vida, ou na visão, ou na fé do outro, quem teve a sua vida transformada a partir de dentro para fora. E nós vamos ver isso Jesus falando aqui nas próximas palavras. Jesus está falando, enquanto você não arrancar essa trave, você não vai conseguir ser útil na sua comunidade de fé. Você não vai servir. Quem não serve, não serve. Quem não presta, vou usar a palavra assim, não tem condições de servir. O próximo versículo 43, falta uma palavra na tradução. Aliás, é debate teológico disso. Existe uma palavrinha chamada gar, em grego, que eles não traduzem. Eu procurei em várias traduções, não tem. Gar significa o mesmo de que pois, portanto, porque. Ele é um marcador de causas ou razões entre eventos. Essa palavra é essencial porque ela liga o trecho que vem do versículo 43 e seguintes com os que vêm antes deles. Ele está falando do argueiro, então tira a trave que está no seu olho. Aí ele diz, pois não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê o bom fruto. Aí faz sentido a parábola da árvore. Que até então você acha que é separado, né? Aliás, na nossa leitura em Calta, a gente acha que é separado. Mas ela é ligada. Jesus está falando exatamente isso. Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. E aqui entra uma outra coisa. Não é o fruto que define a árvore. E ele não está falando de fruto de coisa externa, porque quando você olha para uma laranjeira, é claro, a laranjeira vai produzir laranja, mas a laranja em si é algo quase que externo à árvore. Você arrancou a laranja, ela existe fora da árvore. Mas Jesus usa o simbolismo das árvores para falar de pessoas. E a palavra que mais tarde, no versículo 44, é traduzida como conhecida, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, na verdade é reconhecida. A árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto. Na verdade, a essência aqui é a árvore, não o fruto. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Como que você pode querer tirar o argueiro do olho do seu irmão como se você fosse uma figueira, sendo que você é um espinheiro? Faz mais sentido isso? E ele faz o paralelismo do homem. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. As palavras de alguém são os frutos. E esse fruto, ele reconhece o que está no coração. É simplesmente um exemplo do que está no coração. O que Jesus está falando aqui, como está o seu coração dentro da comunidade? E ele continua,
Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ou seja, por que você me chama de Rabi, Rabi? Por que você me chama de mestre, mestre? Por que você me chama de professor, professor? Por que você me chama de Kyrios, Senhor, mas dentro do seu coração eu não passo de mero professor. Jesus está falando, eu sou mais uma das vozes que você tem dentro da sua cabeça para dizer aquilo que é verdade para você, que você peneira. E quando ela desagrada você, ou torna desconfortável a sua vida, você rejeita. Então, Jesus, para esta pessoa, é mero professor. E quando ele fala da árvore boa, árvore má, do homem bom e do homem mau, ele está colocando na categoria daquele que diz Jesus, Senhor, Senhor, como Rabi, Rabi, do mau homem e da má árvore. Mas Jesus continua. Todo aquele. E aqui o discipulado verdadeiro, ele é tríplice. Todo aquele que vem a mim. É uma entrega. É uma entrega. É uma entrega relacional. A sua relação primeira é o Senhor Jesus. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, é verbal. As minhas declarações, elas são par e par com as palavras de Jesus. Eu internalizo aquele que ele ensinou. Ouve, não é escutar. Escutar, a gente está escutando criança, está escutando gente, escutando o telefone tocar, a gente está escutando carro passar na rua. Mas ouvir. Ouvir com o coração. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. A vida cristã, ela é prática. Ela não é teórica. A teórica é desse que chama Jesus de Senhor, Senhor. Mas não pratica, não faz o que ele manda. É aquele do dedo acusando, é aquele que tem uma trave no olho porque tem ideias melhores. É aquele que julga, condena, não perdoa, não dá. É o cego tentando conduzir outro cego. Mas a vida cristã, o discipulado, ele é da pessoa que vem a Cristo, ouve suas palavras e as pratica. E Jesus continua, e eu vos mostrarei a quem este é semelhante. E aqui Lucas faz a narrativa igual Mateus, com uma diferença. Mateus fala sobre onde a casa é construída. Lucas fala como. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que não ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. A construção sempre é sobre a rocha. Só que em termos de relações, Lucas está lembrando que esta construção, apesar de ser sobre a rocha, ela precisa ter um alicerce. Então não é onde agora em Lucas, mas como. Claro, onde vai ser sempre em Cristo, mas como construir. E é muito interessante que o alicerce é algo que você não vê numa casa. E existe um contraste claro a respeito da trave, que é o telhado da casa. É visível. Você vê que telhados maravilhosos. Uau, aquela casa é maravilhosa. Mas você não consegue ver o alicerce da casa. Lucas está fazendo um contraste entre as suas concepções daquilo que é verdadeiro
com aquilo que Cristo diz que é verdade. Então, o verdadeiro discipulado é daquele que vem a Cristo, ouve as suas palavras e as pratica. De novo, ele volta lá para o versículo 40, que o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele que, porém, for bem instruído, ou for bem alicerçado, bem fincado na rocha, bem cravado na rocha, será como o seu mestre. Jesus é Senhor da sua vida? De verdade? Pensa 2 segundos antes de falar amém. Jesus é Senhor da sua vida? Jesus é Senhor da sua vida? Se Jesus é Senhor da sua vida, Ele não só é a rocha sobre a qual você está edificado, mas sobre a qual você está alicerçado. Porque quando vier o temporal, quando vier a adversidade, quando vier a dificuldade, seja para você ou seja para o seu irmão, você vai estar fincado. Eu acho muito interessante, quantos lembram do ISIS, aquele grupo islâmico radical que invadiu o Iraque, depois começou a invadir a Síria e virou um pampeiro, né? Até no Egito eles chegaram. Eu não lembro exatamente qual a data, mas eles pegaram 20 e poucos cristãos coptas, né, egípcios, levaram para uma praia e degolaram os 20 e poucos. Durante a execução deles, viu-se claramente, e quem era especialista em leitura de labial, né, que eles estavam orando ao Senhor durante a sua execução. Tempos depois, entrevistaram as esposas destes homens. E elas declararam o supremo valor da fé deles, daquilo que eles entregaram. E elas estavam extremamente gratas ao Senhor, apesar de não ter mais seus maridos, por aquilo que eles não entregaram, que era a sua declaração, o seu fundamento, a sua fé em Cristo Jesus. Porque Cristo era o fundamento de suas vidas, pelo seu testemunho diante do Senhor e do mundo. Jesus é o seu Senhor. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Nós não paramos para entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo ainda. Talvez a gente demore a entender. Como talvez possa ficar difícil o preço das coisas, a escassez das coisas. E aí, como vai ficar a nossa fé? Na provisão do Senhor das nossas vidas. Porque pode ser que por um prato de lentilhas a gente comece a blasfemar e reclamar e chutar o pau da barraca, como diz algum, chutar a lata de leite, né, virar, entornar tudo, porque talvez a vida não seja como nós gostaríamos que fosse. Mas o Senhor não veio para nos dar uma vida como gostaríamos que fosse. Então, nessa manhã, fechando esse texto a respeito de como são as relações dentro da comunidade do reino, lembrando as últimas pregações, mas trazendo esta, que Jesus dá exemplos muito práticos a respeito de como é a relação de um com o outro aqui dentro e com que bases são. Qual o fundamento? Que fundamentos são a respeito de como nós nos relacionamos uns com os outros? Que o Senhor, então, nos dê graça de que nós nos acheguemos a Ele, tenhamos ouvidos atentos e corações abertos para sermos transformados e venhamos a fazer de fato e praticar aquilo que Ele ordena. Em nome do Senhor seja grande sobre nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelo tempo oportuno que tenhamos aqui. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Abençoa as atividades da igreja ainda hoje. Ó Deus, também os seus servos, nos almoços, seja em família, seja, ó Deus, só, às vezes alguns têm que ficar sozinhos por conta de trabalho, outras coisas, mas seja com cada um de nós. Preserva as nossas vidas, preserva, ó Deus, aquilo que é importante para nós, que seja importante para o Senhor, mas que nós não colocamos as nossas coisas acima do Senhor, ou acima de uns dos outros. Em nome do Senhor seja grande sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.